Shalom, meu povo lindo, graça e paz, tudo bem? Ian Guzmão passando aqui e hoje nós vamos falar sobre dom de milagres e dom da fé. Esse vídeo é um vídeo mais instrutivo do que foi o vídeo da live, ok? Nós tivemos a live aí no sábado às 10 horas da noite, porém houve um problema quando eu fui salvar a live. No exato momento em que eu fui salvar a live, deu um problema no Instagram e eu não consegui salvar a live. O Instagram fechou e a live foi embora. Eu estava gravando no meu tablet, porém, como eu não conhecia ainda direito o aplicativo que eu baixei, ele gravou somente a tela, ele não gravou o áudio do vídeo, e aí eu queria regravar esse vídeo, porém, por que eu não fiz em forma de live esse vídeo? Porque eu sabia que se eu fizesse por live, corria o risco de cair de novo, eu ter o mesmo problema, então eu estou gravando aqui, sem vocês estarem presentes dessa vez, para poder passar a parte instrutiva em relação aos dons. Não vai ser a mesma coisa aqui, né? Quem pegou a live pegou, quem não pegou vai ficar com esse conteúdo, mas não é a mesma coisa. O que acontece na live, eu já tenho percebido que é de forma única, é de forma exclusiva, até por causa da fé das pessoas que estão envolvidas ali. Então eu vou estar ministrando aqui a mesma coisa que foi ministrado na live, o mesmo conteúdo que foi ministrado na live, mas tem algumas coisas que fluem no profético na hora da live e eu não tenho como garantir isso aqui para você, porque são coisas que a fé das pessoas que estão ali geram, o ambiente é gerado por causa da fé das pessoas. Então acontece algumas coisas lá na live que não acontece aqui nos vídeos, e é por isso que é importante que você esteja participando das lives. Meu olhinho tá assim vermelho porque eu trabalhei o dia todo, hoje é domingo, porém eu faço alguns serviços para a empresa em casa, então essa carinha de um pouco de cansado, esse olhinho um pouco vermelho, é justamente por causa desse trabalho que eu faço para a empresa em casa, e eu trabalhei hoje domingo o dia todo, tá bom? Então vamos lá. Se você está aí com sua Bíblia, eu sei que algumas pessoas já vêm preparadas para essa live, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 12, do 9 ao 10. 1 Coríntios 12, do 9 ao 10, ok? Nós vamos falar sobre os dons, dom de fé e dom de milagres, ok? Nós vamos falar primeiramente do dom da fé, porque eu entendo que o dom da fé, ele é essencial para que o dom de milagres se manifeste, ok? Eu não creio que alguém possa funcionar no dom de milagres, ok? Em minha opinião, que alguém possa funcionar no dom de milagres sem que o dom de fé esteja ativado na vida da pessoa. Então, primeiro a gente vai falar sobre o dom de fé, e depois nós falamos sobre o dom de milagres, tá bom? Então, abriu sua Bíblia aí em 1 Coríntios 12, do 9 ao 10. Leia comigo. Está escrito: a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito os dons de curar, e a outro o poder para operar milagres. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar, pedir para que o Senhor manifeste a presença dele e conduza esse momento, mesmo sendo por vídeo. Eu sei que você está aí recebendo e o Senhor vai tocar em sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que tanto no ambiente em que eu estou, quanto no ambiente onde os meus irmãos estão assistindo isso, a presença do Espírito Santo se manifeste, Senhor, e haja uma atuação do Teu Espírito em nosso coração, em nossa mente, em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito, Senhor. Que nós sejamos edificados pelo Senhor, que nós sejamos tocados pelo Senhor, que o Senhor construa em nós um ambiente para a manifestação do sobrenatural. Espírito Santo, eu coloco mais uma vez esse vídeo em suas mãos, eu coloco a vida dos meus irmãos que estão assistindo em suas mãos, para que o seu Espírito conduza tudo que vai ser falado e acontecer aqui nesse ambiente, que esteja completamente debaixo do governo do seu Espírito. Tudo que eu anseio é falar somente aquilo que está no seu coração, então que não saia da minha boca nenhuma palavra que não proceda do seu Espírito, mas que eu seja conduzido por Ti, Espírito Santo, em tudo que eu vá falar e liberar aqui nessa live, nessa noite, nesse vídeo, em nome de Jesus. Amém? Então recebe onde você estiver esse ambiente de glória, e a gente vai começar agora a falar sobre o dom de fé. Uma das coisas que é necessário que a gente entenda é que os dons, eles não existem para benefício próprio. Eles não existem para que você se beneficie dos dons, ok? Eu não posso profetizar ou me auto-profetizar e auto-revelar coisas de Deus para a minha vida. Não, eu posso ouvir isso através do meu relacionamento com o Espírito Santo, mas eu não posso usar os dons para meu benefício.
Os dons existem para a edificação do corpo, para que vidas sejam tocadas, para que pessoas sejam transformadas. Então, primeira frase que você deve anotar: os dons não existem para benefício próprio. Coríntios 12 fala que eles existem para a edificação do corpo, para que o corpo seja tocado, para que o corpo seja edificado, para que o corpo do Senhor seja ministrado. Ou seja, o propósito dos dons não é para que você seja visto. O erro da igreja de Corinto era esse. Ele tinha todos os dons. Paulo fala para ele: eu glorifico a Deus, vocês se movem em todos os dons. Mas havia uma coisa errada: os dons estavam sendo usados, ou buscando que os dons fossem usados para benefício próprio, para que as pessoas fossem vistas, para que as pessoas fossem exaltadas. O propósito do profeta é desmistificar os dons, para que você entenda que você pode fluir de maneira natural nos dons do Espírito, para que você pode ser canal para que Deus toque vidas. Eu fiquei muito feliz com a live da semana passada, quando eu vi algumas pessoas me procurando e testificando que Deus estava usando ela para curar pessoas. Elas começaram a orar por enfermos, começaram a impor as mãos, começaram a orar por pessoas da família dela, amigos delas que estavam doentes, e Deus começou a curar essas pessoas. Então, nós precisamos crer. Mas essa fé, dita aqui, o dom da fé, ela não é especificamente a fé que todo crente tem. Ela é uma fé derramada em um momento específico, em uma situação específica, para que um sobrenatural se manifeste e Deus seja glorificado e honrado naquele lugar. Ou seja, que histórias sejam mudadas, que curso de situações sejam mudadas através de uma atuação sobrenatural de Deus. Eu disse ontem na live, eu quero repetir isso aqui para você, o dom de fé é como que se fosse um batismo de fé que vem em determinadas situações, onde é necessária uma fé específica para crer numa atuação sobrenatural do Espírito. Não é uma fé que a gente caminha todo dia, ok? Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou uma pessoa que eu busco acionar sempre o sobrenatural. Eu não recorro primeiro aos homens, eu recorro primeiro ao Senhor. Eu recorro primeiro às atuações sobrenatural de Deus, para depois recorrer a situações naturais. Mas tudo eu levo em oração, tudo eu tento acionar o sobrenatural antes de ir para uma situação que eu possa resolver isso de maneira humana, ok? Então, antes de acionar o físico, primeiro eu vou no sobrenatural. Se no sobrenatural não flui, eu entendo que Deus quer que eu me mova no físico. Então, entenda isso. Não é a fé atual que nós crentes andamos no nosso dia a dia. Não é a habilidade de crer em Deus. É a habilidade de receber uma ativação sobrenatural na sua fé, um up na sua fé, para que você desfrute de um ambiente de sobrenatural em uma determinada situação, para que Deus seja glorificado naquilo, ok? Exemplos bíblicos disso. Eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria que você anotasse aí também. Então a galera que está fazendo o caderno do Profiteia, eu estou apaixonado. Eu fico empolgado em ver vocês com o caderninho do Profiteia. Então eu fico muito feliz, sei que tem muita gente que está anotando, o pessoal está feliz com os PDFs. Eu quero aqui honrar mais uma vez a equipe do Profiteia, que está sendo assim um diferencial incrível. Vocês são sensacionais, eu quero aqui honrar a vida de vocês, amém? Então, o que é o dom da fé? Há uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de crer em algo sobrenatural em um determinado momento, ou seja, uma fé meio que emprestada para uma determinada situação, para que Deus seja glorificado através da manifestação do sobrenatural nessa determinada situação. Ok? Eu tenho um testemunho muito simples em relação ao dom de fé, mas que eu acho que vai exemplificar as coisas para você. Eu estava numa clínica, ok? Naila estava fazendo alguns exames na época, minha noiva. Na época a gente estava começando o relacionamento e ela estava fazendo um tratamento, ok? Nesse tratamento que ela estava fazendo, nós já tínhamos orado pela cura, não aconteceu, e aí ela estava fazendo um tratamento normal, tá bom? Nesse tratamento normal, ela fez uns exames de uma determinada clínica e eu fui até lá pagar os exames que haviam sido feitos. Porém, eu só estava com um cartão de crédito, ok? Para pagar aquilo ali. Quando eu cheguei naquele lugar, a mulher me informou que a máquina que passava o meu cartão estava quebrada, ok? E aí ela olhou para mim e falou: moço, sinto muito, você vai ter que arrumar outra forma de pagar. Mas eu não tinha dinheiro, eu não tinha outro cartão, eu não tinha forma de pagar aquilo ali, a não ser com aquele cartão de crédito. Então, eu falei com ela, moço, eu não tenho como, a maquineta tá quebrada, moço, quebrou aí, não passa cartão nenhum, não acontece nada com essa maquineta, não funciona para nada. Naquele momento me veio uma fé sobrenatural, eu falei: moço, me dá essa maquineta de cartão aqui. Ela olhou para mim assim, com a cara de que esse rapaz é louco,
Falei, me dá essa maquineta de cartão aqui. Ela me entregou a maquineta de cartão, eu impus as mãos sobre a maquineta de cartão e falei, Senhor, eu sei que você pode consertar essa maquineta. Então, em nome de Jesus, que essa maquineta, a partir de agora, funcione. Ela vai passar esse cartão, eu vou pagar isso aqui e eu vou sair daqui, Senhor, com esse débito quitado. Peguei a maquineta para ela e falei, passa o cartão, moça. Ela olhou para mim e falou, você é doido? Eu falei, moça, passa o cartão. Aí ela olhou para mim assim, meio desconfiada, pegou o cartãozinho, passou na maquineta. Ela, moço, mas não tá funcionando. Quando ela começou a falar comigo, a maquineta botou o papelzinho para fora. Ela olhou para mim com a cara de assustada, eu peguei o cartão de crédito e eu falei com ela, moça, até máquina de cartão de crédito, Jesus conserta. Saí dali, minha dívida paga, ok? Porém, houve uma atuação sobrenatural e Jesus foi honrado nessa situação. Eu estou te contando de maneira simples para você entender que a atuação do dom de fé pode acontecer em situações simples da sua vida, ok? Eu fui beneficiado nisso? Não, eu estava pagando um débito, ok? Não teve benefício nenhum para mim, mas porém Deus foi glorificado naquela situação. Exemplos bíblicos disso, se você for em Daniel 6, né, você conhece o versículo, todo crente conhece isso, Daniel 6, do 19 ao 22, a gente tem um exemplo aí de Daniel dentro da cova dos leões. Em Hebreus 11 fala que pela fé, homens fecharam a boca dos leões, ok? Eu não creio que essa fé para fechar a boca do leão era a fé que Daniel andava todo dia, ok? Até porque senão o próprio rei que conhecia Daniel não teria ficado com medo de Daniel morrer. Ele não teria tido medo. Não, Deus de Daniel vai livrar ele. O próprio Daniel em si teve medo, ok? Teve receio de ser lançado na cova. Ninguém queria ir na cova. Ou seja, Daniel não tinha a certeza de que ele sairia livre daquilo ali. Mas em um determinado momento, eu creio que quando Daniel é colocado naquela situação de risco, uma ativação de fé sobrenatural vem na fé dele. E aí, Daniel, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, atrai para aquele lugar uma manifestação do sobrenatural de Deus. E essa manifestação foi a presença física de um anjo do Senhor ali com ele. E o que o anjo do Senhor faz? Ele fecha a boca dos leões. Quando chega no outro dia, o rei vai até a cova, abre a cova, e quando ele abre a cova, ele grita, Daniel, será que o teu Deus te livrou? E Daniel responde lá de dentro. O rei entende que ele estava vivo. Ele retira Daniel de dentro da cova. E quando ele retira Daniel de dentro da cova, ele lança os inimigos de Daniel lá dentro. Antes deles caírem no chão, a palavra fala que os leões despedaçam as pessoas que foram jogadas dentro da cova no lugar de Daniel. Então, o que acontece nisso? Um decreto havia sido estabelecido na nação que todo mundo que fizesse orações a qualquer outro Deus e que não fizesse petições que não fosse ao rei, seria julgado, condenado e lançado na cova. Por causa da fé de Daniel, ativada naquele momento para essa situação sobrenatural, o decreto que estava mexendo com a nação é revogado e é mudado. E ali é colocado um decreto que só podia ser feita orações e clamores ao Deus de Daniel a partir daquele dia. Entende? Por causa de uma fé sobrenatural, houve uma mudança de curso na história de um determinado lugar, ok? Então, a fé, o dom da fé, vai ser ativado sempre para que Deus seja glorificado nessa situação. Não é uma fé para benefício próprio, não é uma fé para comprar casa, não é uma fé para comprar carro, não é uma fé para você se beneficiar disso, não. É uma fé para que Deus seja exaltado e glorificado. E o curso de vidas de pessoas, de histórias, de destinos, né, de cidades, estados, nações, venham a mudar através disso. Isso é tão forte, é como se nosso presidente, isso não vai acontecer, mas vamos dizer que ele manda fazer um pelotão de fuzilamento, ok? E eu já vi alguns registros históricos de pessoas que aconteceram isso na história da igreja. Pessoas tentaram matar mártires e não conseguiam matar o cara, né? Um exemplo disso é o apóstolo João, que jogam ele dentro de um tacho de óleo, e eu cito isso aqui como um ato de fé, jogam ele dentro de um tacho de óleo e ele não morre, ok? Não é bíblico isso, mas é um registro histórico. Se você pesquisar, você vai encontrar registros históricos desse fato. Então, é como se nosso presidente mandasse matar, ok? Um homem de Deus da nação, e quando ele mandasse fuzilar, as balas parassem no ar, como se fosse ali em Matrix. Essas balas ficam paradas e o presidente olha e fala, não, só há um Deus de verdade, e esse Deus é o seu, e a partir de hoje, a nação inteira terá que orar e buscar o seu Deus. Eu vou estabelecer isso como decreto. Meu amigo, prefeito Jairo, lá de Guanambi, ele fez
basicamente isso, quando ele entrou na cidade lá. Ele entrou na cidade e estabeleceu um decreto que toda aliança passada seria quebrada e que a partir daquele dia aquela cidade pertencia a Jesus. Houve uma repercussão nacional disso, porém ele não removeu o decreto e está lá decretando que Guanambi pertence ao Senhor Jesus. Ok? Uma atitude de fé que muda o curso de uma cidade. Se você não conhece Guanambi, eu conheço. É uma cidade onde Deus tem manifestado constantemente o sobrenatural dele. Então entenda isso. Entenda o que o Senhor está falando conosco. Meu celular gosta de participar da live, ele reage ali também, né? Uma manifestação sobrenatural de fé para que Deus seja glorificado através disso, ok? Daniel, a gente tem um exemplo ali de Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens servos do Senhor que estavam também em Babilônia junto com Daniel. Em um determinado momento, o rei faz uma estátua de si. Aquela estátua não era a estátua do Deus de Babilônia. O rei se considerava Deus. Ele manda fazer uma imagem de si mesmo para que as pessoas se curvassem e adorassem a ele. Então a imagem era dele mesmo, não era uma imagem de um Deus específico. Era uma imagem do próprio rei, que ele se julgava Deus e que ele queria adoração. E aqueles 3 jovens não se prostram, ok? Eles não se curvam. Daniel 3, do 16 ao 18. Eles não se curvam diante daquela estátua. Eles batem pé firme dizendo, nós só adoraremos o Senhor, nosso Deus. Porque está escrito na Torá de Adonai, não adorará outro Deus, não se prostrará diante de imagens de esculturas. Aqueles 3 meninos fiéis, homens de Deus, permanecem de pé, não se curvam. São levados diante da fornalha, e quando estão diante da fornalha, eles têm um ato de fé. Naquele exato momento, eles falam, nós não adoraremos a sua imagem, ó rei, e se você quiser nos matar, que você nos mate. Nós não nos curvaremos. Se você nos lançar na fornalha, o Senhor pode nos livrar, ou não. Quem está se movendo em fé, não coloca em xeque a atuação sobrenatural. Quem está se movendo em fé tem certeza que o sobrenatural vai acontecer. Fé não é o anseio das coisas que você quer que aconteça. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, por uma habilidade sobrenatural do Espírito, colocada em nosso Espírito, nós conseguimos enxergar as coisas que estão no mundo do Espírito. Então você está vendo o que está no mundo do Espírito. E com a fé, você atrai para o físico. Isso é o dom da fé. E nesse determinado momento, eles estão ali funcionando com uma fé normal. Eles colocam até em dúvida, até em xeque, o livramento ali naquela situação. Como eu disse, não creio eu que até esse momento eles estavam atuando no dom de fé. Mas quando eles vão ser lançados dentro da fornalha, querido, eu creio que vem uma manifestação sobrenatural do Senhor ali. E acontece uma ativação do dom de fé. Hebreus 11 relata isso, que homens pela fé apagaram a força do fogo, ok? Então há uma ativação do dom de fé ali, e quando eles são lançados dentro da fornalha, eu falo isso inclusive numa palavra minha sobre santidade, eu brinco que Jesus, a cada palavra que aqueles jovens ele liberava, Jesus dava um passo em direção à beira do céu, à beira da eternidade. Eu creio que Jesus se levanta no trono em uma atitude de fé, que Jesus se levanta do trono novamente, vai caminhando em relação a um lugar que ele podia saltar do céu para dentro da fornalha, e quando ele vê aqueles jovens falando, nós não adoraremos o seu Deus, eu creio que Jesus começa a se mover compelido nos céus, e quando eles são jogados na fornalha, Jesus pula lá dentro junto com eles. E quando Jesus entra naquela fornalha, a palavra fala que o rei vê ali o 4º homem dentro daquela fornalha. Um homem como filho dos deuses. Jesus manifesta a glória dele naquele ambiente por causa da fé de 3 meninos. E é aqui que eu entendo que fé e experiência com o sobrenatural não depende da sua idade. Aqueles 3 jovens tiveram uma atitude de fé sobrenatural, incrível. Atraem a glória de Deus para um ambiente de risco, onde a vida deles havia sido colocada em xeque. Eles não negam ao Senhor, permanecem fiéis. E sabe o que acontece ali? Uma das maiores manifestações de sobrenatural do Antigo Testamento. Aqueles 3 jovens dentro da fornalha, vendo a glória de Deus manifesta. Quando eles saem dali, a palavra fala que nem o cheiro da fumaça se pegou à roupa deles. Por causa dessa manifestação sobrenatural, por causa da ativação do dom de fé, a palavra fala que
o decreto que havia sido colocado pelo rei é mudado, e a partir daquele dia é decretado que o Deus de Ananias, Misael e Azarias teria que ser adorado naquela nação, porque ele era o verdadeiro Deus. Ou seja, Deus é glorificado mediante a atuação do sobrenatural, através da vida daqueles 3 meninos. E o curso da história da nação é mudado. Nem sempre é um curso de uma história de uma nação que é mudado, ok? Talvez quando a gente fala isso pareça grande demais, mas lembra do meu testemunho da máquina? Pequeno, mas Deus foi glorificado naquilo. A gente vê vários outros exemplos de coisas, de ressuscitar mortos, de curar pessoas. Deus é glorificado nisso. Então, nessas coisas pequenas que nós vamos caminhando, a nossa fé vai sendo trabalhada e vai aumentando. E eu creio que as nossas experiências com o sobrenatural facilitam a manifestação dos dons em nossa vida, porque vai gerando mais fé, vai gerando mais convicção, vai tirando o misticismo e vai trazendo convicção de que sim, essas coisas podem acontecer de maneira muito natural em nossas vidas. Nós estamos aqui desmistificando os dons, deixando claro para você que sim, você pode ser usado. Eu recebi um testemunho ontem de um rapaz, logo depois que terminou a live, ele me chamou no privado e ele me compartilhou uma experiência que ele teve. Nós estávamos num lugar, eu estava pregando sobre dons e Deus mandou ele orar por uma pessoa, ok? Deus mandou ele orar por uma pessoa e ele não foi. E Deus falou para ele, olha pra você ver como Deus foi detalhista com ele. Deus falou com ele assim, vai e ora pela perna direita daquele cara. Vai e ora pela perna daquele cara. A perna do cara estava machucada, ok? O cara não estava conseguindo, não lembro se estava engessado, enfaixada. Eu lembro que Deus mandou ele orar pela perna desse cara. E ele falou comigo, eu fiquei com receio na hora, fiquei com medo e não fui. E no final o cara te procurou e pediu para você orar por ele. Eu orei pelo cara e eu lembro que a dor cessou naquele momento. Eu não posso afirmar que foi cura, mas ele estava sentindo dor. E eu lembro ele falando que a dor naquele momento cessou. Então eu creio que houve cura, ok? Não encontrei ele depois para ele testificar se a cura realmente aconteceu. Ganhei essa semana, canequinha do Profeteia, está aqui participando do vídeo também. Então, o que acontece? Eu fui orar pela pessoa, a dor cessou, creio que houve cura, ok? O sinal que a gente pôde ter naquele momento é que a dor havia sumido. E ele me falou, Ian, Deus me mandou orar pela perna do cara. E eu não fui. Fiquei com medo. E eu percebi que era Deus, foi tão claro Deus falando com ele, mas ele percebeu que era Deus quando eu fui orar pela pessoa. Então, tipo assim, não espere essas experiências passarem. Vá e ore pelas pessoas. Esses milagres não acontecem porque nós não oramos. Esses milagres não acontecem porque nós não nos movemos em fé. Nós não nos colocamos em risco. Nós precisamos nos colocar em risco, querido. Essas situações, aí se eu passar vergonha, mas e se a pessoa for curada? Se o extraordinário acontecer, não pense pelo lado ruim. Aí, se a pessoa não for curada, você está sendo treinado para que sua fé aumente, querido. Você está recebendo uma ativação na sua fé. Tem hora que eu oro pela pessoa e ela não é curada, eu fico mais animado. Não, Senhor, você está trabalhando a minha fé, você está treinando a minha fé, para que coisas sobrenaturais aconteçam daqui para frente. Então, eu não fico menos instigado, eu me motivo, eu me ministro depois disso para falar, Senhor, vai acontecer. Não aconteceu agora, mas vai acontecer. E, querido, é sensacional quando as curas acontecem, quando os milagres acontecem, quando o sobrenatural do Senhor acontece. Então, não pare de orar, ok? Citei para vocês, é um testemunho histórico, o apóstolo João, em um determinado momento lançam ele dentro de uma taxa de óleo. Isso é um registro histórico, você vai poder achar também no livro dos Mártires, escrito por John Fox. Logo no início do livro tem os martírios dos apóstolos, e aí tem essa tentativa de martírio do apóstolo João, em que as pessoas lançam ele dentro de um tacho de óleo, e João sai andando dentro daquele tacho de óleo, como se fosse água quente aquilo ali. Não afeta ele, não fere ele, não machuca ele. Por quê? Por causa de uma fé sobrenatural. Eu creio que dada naquele momento específico, você não vê João fazendo isso em outros momentos, você não vê João falando, eu vou entrar no óleo aqui porque o óleo não vai me queimar. Não. Em uma situação onde as pessoas precisavam enxergar o sobrenatural de Deus, precisavam ver que aquele cara não era um cara normal, que ele servia a um Deus excepcional, que Deus precisava ser glorificado naquele ambiente, para que a fé das pessoas fosse ativada, João é colocado em risco, mas guardando ele, até porque havia uma promessa na vida de João, que ele não veria a morte, né? Havia uma promessa sobre a vida dele. Então, até que chegasse o tempo ali que ele descrevesse Apocalipse, ok? Até que ele descrevesse Apocalipse para depois poder morrer. Então, ele foi guardado até um tempo determinado ali e morreu de velhice. Todos os outros apóstolos morreram como mártires, honraram o seu testemunho com o seu sangue, menos João, que morreu de velhice. Então a gente tem um momento ali histórico,
está no livro dos Mártires. Se você procurar logo no início ali, vai ter a tentativa de martírio do apóstolo João. Jogam ele dentro do óleo quente, ele sai andando como se aquilo ali fosse uma água morna. A gente tem no Antigo Testamento os muros de Jericó caindo em Josué 6. O muro não cai porque eles abalaram a topografia do terreno. O muro não cai porque o som dos chofares ecoou naquele lugar e derrubou os muros. Não, o muro cai por causa da fé daquele povo. O muro cai porque o Senhor deu uma palavra para eles, e eu creio que aqui é uma manifestação coletiva de fé, uma ativação derramada de fé sobre vidas naquele lugar, para que essa cura sobrenatural aconteça. E enquanto essa palavra veio no meu espírito, o Senhor falou comigo que as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo vão receber uma ativação coletiva de fé. Há muralhas que precisam cair nesse tempo, há muros que precisam ser lançados no chão nesse tempo. E Deus vai trazer uma ativação sobrenatural da fé no espírito das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. Ele falou comigo, eu não tinha essa palavra anotada, veio uma palavra de conhecimento aqui agora. Ele falava, Ian, assim como eu ativei a fé das pessoas em Jericó, foi uma manifestação coletiva de fé, não foi a fé de um, foi a fé de muitas pessoas ativadas ali naquele momento, crendo na palavra de Deus que havia sido liberada. Foi gerada uma expectativa nos dias que eles estavam caminhando ao redor daqueles muros, tocando chofar todos os dias. Houve uma manifestação coletiva de fé naquele ambiente e o sobrenatural foi atraído para ali e os muros caíram. O Senhor falou comigo, as pessoas que estão vendo este vídeo vão receber uma ativação coletiva de fé. E a partir de hoje, muros e muralhas que estavam diante de você, impedindo você de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, que Deus vai ser glorificado nisso, vão cair. Essa ativação sobrenatural de fé venha no seu espírito agora, em nome de Jesus, que você seja ativado para isso. Sua fé seja ativada numa nova dimensão, para que o sobrenatural de Deus seja atraído para a sua vida. E em lugares e situações onde você vive, não precisa ser uma nação. Deus quer mudar as coisas na sua empresa com manifestação do sobrenatural. Deus quer mudar as coisas em sua vida com manifestação do sobrenatural. Em sua faculdade, onde você estiver, Deus quer ativar a sua fé para que o sobrenatural seja atraído para esse ambiente. Anota isso. Essa dom de fé ativado em nossas vidas serve para atrair o sobrenatural de Deus para um ambiente onde nós estamos, para que Deus seja glorificado através da manifestação do sobrenatural. Este é o propósito dos dons de cura, mostrar para as pessoas o poder de Deus. Deus quer deixar claro para as pessoas quem Ele é, através da manifestação do poder dEle e da onipotência dEle. Amém? Vamos lá, outro exemplo a gente tem ali no Novo Testamento, Pedro andando sobre as águas. E isso ontem na live veio uma palavra de conhecimento e ela voltou no meu espírito aqui agora. Pensa bem, temos 12 discípulos dentro do barco. Todos os discípulos estão ali. Todos os discípulos de Jesus estavam dentro daquele barco, querido. Todos. Mas um decidiu ser mais ousado. Um decidiu ir além. Um decidiu crer naquilo que ninguém creu ali. Ele vê Jesus em cima das águas e ele pensa no espírito dele. Se Jesus pode, eu posso andar sobre as águas. Ele disse que eu faria com as mesmas coisas que ele faz. Ele disse que eu andaria na dimensão sobrenatural que ele anda. Se Jesus pode andar sobre as águas, eu também posso. Aí Jesus fala, Pedro fala, Senhor, me manda ter contigo sobre as águas. Ele fala, Jesus, libera uma palavra na minha direção. Só que a fé inicial vem de Pedro. Aí ele lança para Jesus. Eu creio que o próprio Espírito Santo gera essa vontade no coração de Pedro, e aí que entra a questão de funcionar nos dons. O Espírito Santo gera dentro de você uma expectativa, você corresponde com essa expectativa, Deus corresponde com aquilo que Ele mesmo semeou dentro de você, e aí o sobrenatural acontece. Então, Pedro está ali, eu creio que atiçado pelo Espírito Santo para ver aquele sobrenatural, e aí Pedro recebe uma ativação no dom de fé, fala, Senhor, me deixa ir contigo. Ou seja, de todos os discípulos, só Pedro vai. Entenda uma coisa, só vive sobrenatural quem se move em ousadia. Nenhum dos outros discípulos quis ir, mas Pedro foi ousado. Entenda, você vai desfrutar do sobrenatural de Deus quando você se mover em ousadia, quando você se mover com fé, quando você se colocar em risco. Pedro podia pisar na água de início ali, querido, e afundar. E aí tem pessoas que chegam para mim, mas Pedro afundou. Eu falei, mas ele foi o único apóstolo que andou sobre as águas. Ele foi o único que experimentou a sensação de estar com os pés sobre a água sem afundar. Ele foi o único que experimentou a sensação que é caminhar sobre as águas. Ele foi o único que desfrutou, eu creio que a manifestação do sobrenatural ali debaixo dos pés dele, sustentando ele sobre a água. Uma ativação sobrenatural no dom de fé, querido. Você precisa ser ousado.
Você precisa ter a ousadia de Pedro. Eu imagino talvez até algum dos apóstolos depois tentando menosprezar Pedro pelo fato dele ter afundado, né? Pode ter acontecido isso, não estou dizendo que aconteceu, pode ter acontecido, mas ele pelo menos teve a ousadia de ir lá e de andar sobre as águas, e ele pôde testemunhar: eu andei sobre as águas com meu Senhor. Ainda que poucos passos, eu desfrutei do sobrenatural naquele dia. Eu creio que Pedro recebe essa ativação no dom de fé quando ele começa a caminhar sobre as águas. Eu creio que Pedro olha para as ondas, Pedro olha para o vento, Pedro olha para o mar, e aí aquele batismo de fé que ele havia recebido é minado naquele momento. E aí ele começa a ter que usar a fé pessoal dele para ficar sobre as águas, e aí ele começa a afundar. A Bíblia não diz que ele afundou, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Queridos, antes desfrutar do sobrenatural e necessitar segurar nas mãos de Jesus para poder continuar no sobrenatural, do que ficar dentro do barco e não desfrutar dele. Se você prestar atenção, a Bíblia não fala que Pedro afundou, fala que ele começou a afundar. Primeiro motivo, ele tirou os olhos de Jesus. Se ele tivesse continuado olhando para o Senhor, ele não teria afundado, e é isso que é fundamental na nossa fé, permanecer com os olhos fixos em Jesus. Segundo, Pedro voltou andando. Pedro não voltou carregado para o barco. Pedro continuou caminhando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas de mãos dadas com Jesus. Sabe, a palavra que o Senhor traz no meu coração hoje é que Ele quer que você ande sobre as águas de mãos dadas com Ele. Ele quer ver você fluindo no sobrenatural. E aqui eu entendo que há um princípio. A gente só anda no sobrenatural quando a gente está de mãos dadas com Jesus. Olhos fixos nele, mãos dadas com ele. Aí a gente desfruta de ambientes de sobrenatural que, por mais que existam outras pessoas que caminham com ele, que estão no barco, que estão na zona de conforto, só quem decide andar sobre as águas, se arriscar, é quem vai desfrutar do sobrenatural de Deus. Corresponda com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer através de sua vida. Seja ousado. Só pessoas ousadas desfrutam do sobrenatural. A gente tem aqui Atos 28, um exemplo de Paulo, quando Paulo... Perdão, eu vou voltar em algo aqui, porque o Espírito Santo me pediu para falar e eu já ia pulando. Tem um testemunho no Seminário de Dons Espirituais de Luciano Subirá, que é muito interessante. Ele está em uma viagem, andando de carro, indo para uma cidade que ele iria ministrar, que ele iria pregar. E quando ele está indo no caminho dessa viagem, ele encontra um militar na estrada, Ele para o carro, manda esse militar entrar. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo me falou que vai ser mais claro para você entender como funciona o dom de fé. E aí esse militar entra dentro do carro com ele. Esse militar vai caminhando dentro do carro com ele, vai na estrada, dentro do carro com ele. Ele vai levando esse militar e ele fala que ele tenta evangelizar esse militar em várias circunstâncias e o cara sempre cortava ele. O cara nunca dava liberdade para ele continuar o assunto, para ele continuar falando de Jesus. E ele fala que em um determinado momento eles param para almoçar, ele vai dar comida para esse cara, um menino jovem, sem dinheiro e tal. Quando eles voltam para dentro do carro, eu creio que o cara de barriga cheia fica mais animado. E o cara começa a perguntar para ele. Ele passou a viagem, metade da viagem tentando evangelizar o cara, e o cara não se deixava ser evangelizado. E aí, quando o cara volta depois do almoço, o cara começa a perguntar para ele. Ele conta que ele já estava bastante irritado com o cara naquele momento, que ele até brinca, ele fala assim: se tu quer ir pro inferno, você vai sozinho. Tô querendo aqui te ganhar para Jesus, você não tá cedendo, E depois é engraçado que o cara começa a perguntar a ele: rapaz, você faz o que na vida? Ele fala: sou pastor. Tá nervoso, E aí o cara fala: rapaz, interessante, eu sempre quis saber a diferença entre sua religião e a minha. Então, ele que estava antes tentando evangelizar, agora o cara tá pedindo para ser evangelizado. E aí ele fala que ele começa a pregar para aquele cara, mas ele brinca, inclusive no seminário, ele fala que ele chegou com os 2 pés no peito. No ditado daqui da Bahia, chegou de voadora, veio correndo e 2 pés no peito do cara. E aí ele fala que ele começa a evangelizar aquele cara e tal. E quando ele vai chegando, ele tinha uma Brasíliazinha. Ele fala que o ponteiro da Brasília chega na reserva. E ele fala que quando chegava na reserva, ele andava no máximo 10 km. Quando ele chega na reserva ali, ele vai entrar no posto para abastecer. E o Espírito Santo fala para ele: se você entrar nesse posto, você vai perder a oportunidade de ganhar essa alma. Automaticamente ele volta para a pista. E ele fala que quando ele volta para a pista,
ele fala com Deus. Ele fala: Senhor, a responsabilidade agora é sua. Está na reserva. Se essa gasolina acabar na estrada, acabou. E eu tenho que chegar no próximo posto de combustível. E ele fala que ele começa a andar com aquele carro, andar, passa 10 km, passa 20. O carro só fazia de 10 a 15 km, ok? Na reserva. 10, 15, 20, 100, 150 km. E o carro andando na reserva. Ele fala, querido, que quando ele falou para Deus, agora é por sua conta, ele recebeu uma ativação tão violenta no dom de fé, que ele brinca, ele mandava com aquele carro em cima da água, ia na China, voava com aquele carro, de tanta fé que veio comigo, que veio para a minha vida naquele momento. E o que acontece? Ele começa a evangelizar aquele cara, ganha aquele cara para Jesus. E aí quando chega num determinado momento da estrada, o cara tem que descer. E aí quando o cara desce do carro, vem na mente dele: essa manifestação sobrenatural que estava acontecendo é por causa dele. Ele brinca que quando o cara sai do carro, a fé dele sai junto. E ele pega e corre e fecha a porta do quarto do carro no intuito que a fé não saísse. E ele continua andando mais 70 quilômetros para poder chegar num posto de combustível e conseguir abastecer o carro. Quando o carro não teria andado 10 quilômetros, andou 220 quilômetros. Por quê? Por causa de uma alma. E é nisso aqui que o Senhor me pediu para falar com você. Ele faz loucuras por causa de pessoas. Deus faz loucura por causa de vidas. E quando nós nos envolvermos naquilo que Deus quer fazer por causa das pessoas, Ele vai fazer com que manifestações sobrenaturais dele aconteçam. Ele se moveu em fé, mas o Senhor batizou ele com fé naquele momento. Ele se moveu em obediência, Deus batizou ele com fé. Houve uma manifestação sobrenatural, ele fala que ele fez aquele mesmo percurso mais de 7 vezes depois. E nenhuma das vezes o carro conseguia chegar nem perto de onde chegou, com a quantidade de combustível que ele saía com o tanque cheio de casa. Então era impossível. O que aconteceu ali? Uma manifestação sobrenatural, um batismo de fé que veio sobre ele. Gerou uma situação sobrenatural, onde uma vida foi tocada e Deus foi glorificado através disso, ok? Então se envolva nas loucuras de Deus. Porque quando você se envolver naquilo que Deus quer fazer, Deus vai manifestar o sobrenatural dele nesses ambientes onde ele mandou você agir com fé, onde ele mandou você ser ousado, onde ele mandou você ser intrépido. Ele podia ter questionado Deus e falar: não, vou entrar aqui no posto, parava o carro. Ele não teria esse testemunho nunca para contar na vida dele. Essa é a diferença entre os ousados e os que não são ousados. Os que não são ousados não se movem debaixo das direções do Espírito Santo, vivem no natural. Vivem nos ambientes normais aí da vida, vivem como crentes rasos que não têm experiências sobrenaturais com Deus. Os ousados são aqueles que obedecem os comandos e as direções do Espírito, o testemunho interior do Espírito dentro de você. Os ousados são esses que se movem debaixo dos comandos de Deus, das direções do Espírito de Deus. Esses terão esses testemunhos para contar. Para quê? Para serem grandes? Não. Para que Deus seja glorificado diante dessas situações. Para fechar, dom de fé, a gente tem outro exemplo aqui em Atos 28, quando o apóstolo Paulo está ali naquela ilha, ok? O barco naufraga, ele vai bater naquela ilha. Quando ele bate naquela ilha, eles fazem uma fogueira ali. Quando eles estão diante daquela fogueira, ele vai pegar na lenha. Quando ele pega na lenha, sai uma víbora e morde ele. A Bíblia fala que Paulo, com muita naturalidade, simplesmente olha para a mão, sacode a serpente sobre o fogo, e a serpente cai no fogo novamente. A víbora estava tentando fugir do fogo. Só que, preste atenção nisso, Jesus prometeu que se nós bebêssemos veneno, ele não nos faria mal. É para me beber veneno voluntariamente? Não. É porque se alguém tentar envenenar você, isso não vai pegar em você. Se você for picado e estiver numa situação onde Deus quer usar isso para glorificar o nome dele vai ser glorificado. As pessoas olham para Paulo naquele momento e pensam: esse cara é muito ímpio, porque ele fugiu do naufrágio, ok? Mas tendo fugido do naufrágio, a justiça de Deus não deixa ele viver. Só que eles ficam olhando para Paulo e o que acontece? Paulo não cai morto, Paulo não morre. E aí eles começam a se surpreender, eles começam a perceber que tem um sobrenatural de Deus acontecendo ali. E eles começam a dizer que Paulo é um Deus naquele momento. Então entenda isso, querido. Pensa bem, eles estavam tratando Paulo como pecador, agora já estão tratando Paulo como Deus. Mas Paulo se levanta e diz: não, eu não sou Deus, mas eu sirvo ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores.
E Paulo começa a testemunhar naquela ilha do poder de Deus. Deus é glorificado naquele lugar. Pessoas são curadas. Paulo começa a orar pelos enfermos. Os enfermos são curados. E Deus é glorificado naquele ambiente. Aquela ilha toda é tocada pelo Senhor por causa de uma atitude de fé daquele cara. A gente tem duas atitudes. Paulo picou com a cobra e podia ficar desesperado, sair correndo, ficar preocupado. Provavelmente Paulo se lembrou de uma promessa que foi feita por Jesus e falou. Ele disse que se eu bebesse veneno isso não me afetaria. Sacode lá sobre o fogo, a serpente cai. Por causa de uma atitude de fé de Paulo, toda aquela ilha vê a manifestação da glória de Deus. E Deus é glorificado nisso. Eu tenho testemunhos, alguns que eu não posso contar aqui, inclusive, porque envolvem outras pessoas, e eu precisaria de autorização, de momentos que era para mim ter me desesperado, de momentos que era para mim ter, sabe, entrado aí em desespero e entrado em pânico, de verdade. Mas nessas determinadas situações, queridos, em minha vida, coisas da minha vida cotidiana, eu recebi um batismo de fé. E acredite, Deus transformou situações impossíveis, reverteu situações que estavam completamente desfavoráveis a meu favor. E não fui eu quem foi beneficiado nisso. Deus foi glorificado nisso, porque as pessoas sabiam que eu estava orando. As pessoas sabiam que eu estava intercedendo. Eu sempre faço questão de falar, eu estou orando, estamos orando, Deus vai reverter o quadro. Estamos orando, Deus vai mudar a situação. E sabe o que acontece? Deus tem sido glorificado e honrado nessas situações e as pessoas estão percebendo a atuação do sobrenatural dele. Você pode ser picado por uma cobra no seu dia a dia. Você não precisa estar numa ilha evangelizando. Mas isso pode servir para testemunho, para a glória de Deus, onde você estiver. Você pode ter situações onde você é colocado em risco, onde sua vida é colocada em risco dia a dia, onde sua faculdade é colocada em risco, onde seu trabalho é colocado em risco. Se você decidir ser ousado, confiar no Senhor e se mover em fé, manifestações do sobrenatural vão acontecer nesses lugares que vão mudar o curso da história de vidas e de pessoas. Começa no simples, começa com pessoas, começa com lugares, começa com faculdade, começa com trabalho. Logo está tocando seu bairro, logo está tocando sua faculdade, logo está tocando sua cidade, depois tocando seu estado, depois tocando a nação e depois tocando as nações, queridos. Comece com atitudes de fé no seu dia a dia. Comece com atitudes de fé na sua vida. Comece com atitudes de fé onde você está. Fala, Deus, manifesta o sobrenatural aqui. Eu não preciso estar num barco afundando para que o Senhor manifeste a glória dele e ele seja honrado, não. Através de atitudes de fé no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, Deus pode manifestar o sobrenatural dele. Tem enfermos onde você está. Tem pessoas doentes no seu trabalho, tem pessoas doentes na sua faculdade. Eu já vi pessoas sendo curadas em diversos lugares, eu só precisei orar. Deus manifestou o sobrenatural dele, curou pessoas e ele foi glorificado naquele lugar. Se mova em fé, se mova em ousadia. Não seja os 11 discípulos que ficaram dentro do barco. Seja o cara que decide andar sobre as águas, que decide manter os olhos em Jesus, que decide andar de mãos dadas com Jesus no sobrenatural, para que Deus seja glorificado através de sua vida e as pessoas vejam a manifestação do sobrenatural de Deus. Mas para isso, nós precisamos crer. Amém? Senhor, onde os meus irmãos estiverem agora, em nome de Jesus, que o Senhor libere sobre eles, assim como o Senhor falou no meio da live, que haveria uma manifestação sobrenatural e coletiva de fé para essas pessoas, que elas seriam ativadas de maneira sobrenatural no dom da fé delas, Senhor. Assim seja, eu concordo com essa palavra. E eu sei que os meus irmãos que estão assistindo essa live também concordam com essa palavra. Os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo também concordam com esta palavra. Que eles sejam ativados de maneira sobrenatural na fé deles, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor seja glorificado através de manifestações do sobrenatural do Senhor. Aonde eles estiverem, o céu seja atraído. Sim, nós precisamos de uma fé sobrenatural para atrair o céu para o lugar onde nós estamos, para que a tua glória venha, para que o teu sobrenatural venha, para que as pessoas vejam as obras sobrenaturais e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que o Senhor seja honrado em nós e através de nós, que a sua glória seja vista em nós e através de nós, Senhor.
Dai-nos uma medida maior de fé. Enche-nos com fé nessa noite. Ativa o dom de fé que já está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Os dons do Espírito são dele e ele está dentro de nós. Então ativa o dom de fé do Espírito de Deus que está dentro de nós, para que nós possamos nos mover no sobrenatural, para que nós possamos crer naquilo que o Senhor quer fazer. Dai-nos um batismo de fé nessa noite, Senhor, que sejamos envolvidos com uma fé sobrenatural, que estava no coração de Jesus e que não duvidava daquilo que o Senhor iria fazer, mas que cria e que se movia debaixo da obediência da sua voz. Que assim seja conosco, Senhor, que a mesma fé que habitava no coração de Jesus nos dias que ele estava sobre a terra, habite em nosso coração, para que nós possamos realizar aquilo que Jesus disse que nós realizaríamos, obras maiores do que a dele, não para que nós sejamos vistos, mas para que o Senhor seja visto, para que seu nome seja feito notório e para que o nome de Jesus seja conhecido nas nações. Nós te honramos, te glorificamos e te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus nos abençoe. Que seja uma semana de muita fé e de muito sobrenatural da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração. Sábado que vem, live do Profeteia, 10 horas da noite, sobre dom de profecia. Não perca, vai ser sensacional. Convide seus amigos, convide pessoas que você sabe que precisam ser ativadas no profético, que querem ser ativadas no profético, pessoas que você sabe que têm ministério profético. Convide essas pessoas para que a gente possa participar juntos desse mover que vai acontecer no sábado à noite. E tem mover através da internet, tem mover onde tem gente faminta por Jesus. Eu estou faminto por Jesus. E você? Amém? Amós 8:11. Eis que virão dias de fome sobre a terra, fome não por pão, e sede não por água, mas de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a voz dele. E tudo que eu tenho fome e sede é de ouvir a voz do meu amado e me relacionar com ele. Ouvir a voz de Jesus e corresponder à voz dele. Amém? Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração.